Bom dia, pessoal. Obrigado aí pela participação de vocês. Vamos aqui apresentar o Eloy, né? Eloy, fala um pouquinho de você, por favor. Bem, boa tarde, bom dia, né, a todos e a todas. Sou o Eloy, né, como já fui apresentado. Eu sou professor de Geografia da Rede Municipal de São Paulo. Sou psicanalista colaborador da Clínica Ana Joaquina. É, Também pelo NPP e pelo Instituto Einstein tenho pós-graduação em psicanálise. E vim falar aqui a respeito do complexo de Édipo em Raul Seixas, né? Perfeito. O tema do trabalho do Eloy é muito interessante. O complexo de Édipo em Raul Seixas, visto através da obra freudiana, ou seja, uma leitura psicanalítica é, de Raul Seixas em seu complexo de Édipo, né? Ele fez um muito interessante, tá? É, o trabalho dele, por quê? Porque ele está fazendo como que uma análise de Raul Seixas através da biografia do autor e sua obra, tal como Freud fez com Leonardo da Vinci, também o texto da Gradiva de Jensen, o caso Schreber e outros, tá? É, e é interessante dizer para vocês que esse tipo de análise de figuras públicas, artistas, suas obras, muitas vezes o autor da obra, na obra dele, fala dele mesmo, né? Então, passo a palavra para o Eloy, né? Ele tem 20 minutos para apresentar o trabalho dele. Bem, eu quero agradecer novamente a presença de todos e todas, e o objetivo é esse mesmo, né? Falar a respeito da constituição subjetiva do Raul Seixas à luz do complexo de Édipo, né? Se puder passar, mais um. Bem, inicialmente eu quero trazer uma questão que é: será que é legítimo analisar uma pessoa que não está no divã, que não está submetida à regra básica do atendimento psicanalítico da associação livre, por exemplo? É uma questão a se pensar. Bem, de fato, a gente não pode conduzir uma psicoterapia psicanalítica de uma pessoa que não está submetida às regras ao enquadramento psicanalítico. Mas isso não quer dizer que a psicanálise não possa ganhar, não possa, inclusive, enriquecer teoricamente quando a gente aplica tanto os conceitos psicanalíticos quanto a técnica psicanalítica de interpretação a figuras distantes no tempo e no espaço, né? E aí eu quero lembrar, por exemplo, que o Freud fez isso com alguém tão distante no tempo e no espaço quanto Leonardo da Vinci, né? É, e no final de sua vida, né, eu acho que para testar, assim, para dizer, não, isso é possível, o Freud fez uma análise, usou a psicanálise para entender uma figura ainda mais distante no tempo e no espaço, que foi o Moisés, né? No texto Moisés e a religião monoteísta. Claro que tem muitos riscos, né, de a gente usar a psicanálise para tentar entender uma figura que não está próxima da gente, que não está submetida às regras ali do enquadramento analítico. Porém, a psicanálise pode se enriquecer um pouco com isso. Não acho que é o meu caso, aqui a gente só vai aplicar mesmo o método psicanalítico ao Raul Seixas, mas eu acho que é interessante que a gente use a psicanálise para isso. Inclusive, tem um estudo assim que eu gosto de citar bastante, que eu acho que vale a pena a gente ler, fugindo aqui bastante do nosso foco, que é a análise da personalidade do Hitler, feito por um psicanalista ainda durante a Segunda Guerra Mundial. Acho que valeu muito a pena. Bem, mas então o próprio Freud, ele utiliza a psicanálise para analisar figuras muito distantes no tempo e no espaço, né? É,
E aí, dessa maneira, a gente vai tentar também utilizar a psicanálise para entender um pouco da vida, da obra, da doença e da morte do Raul Seixas, né? Bem, então o objetivo é mais ou menos esse, né? Entender como que o complexo de Édipo, né? Já lembrando que para o Freud não tinha essa coisa assim, ah, será que ele passou pelo complexo de Édipo? Não. Todas as pessoas, numa perspectiva freudiana, passaram pelo complexo de Édipo. Então é mais ou menos a questão, como é que se deu o complexo de Édipo? E não se aconteceu ou não. Então, como que o complexo de Édipo teria afetado a vida, a doença, a obra e a morte de Raul Seixas? Bem, enquanto método, o que a gente utilizou aqui nesse trabalho foi o básico, né? Pesquisa bibliográfica, referências mais tradicionais, mais clássicas e referências um pouco mais novas. Para além disso, um material a respeito da vida do próprio autor, que são as biografias do Raul Seixas. Recomendo muito que leiam ele. O Raul Seixas era uma pessoa muito interessante. E para além disso, entrevistas do próprio Raul Seixas, né? Tem entrevistas dele em áudio e documentários. E esses documentários trazem entrevistas com os familiares, né? E aí a gente vai reunindo todas essas informações aí para tentar fazer um panorama. E a gente pega tudo isso e submete à interpretação psicanalítica, né? Bem, é, um episódio que eu acho que vale a pena chamar a atenção é uma surra, coloquei ali entre aspas, né, que o pai de Raul Seixas teria dado nele quando era criança e no seu irmão, Plínio Seixas. O Raul Seixas, ele tinha um irmão mais novo, 3 anos mais novo, né? Esse episódio acontece da seguinte forma: a mãe de Raul Seixas, quando o Raul e o seu irmão aprontam uma travessura muito grande, ela pede ao pai, que se chama Raul Varela Seixas, o pai do Raul Seixas, desculpem, pede ao pai que ele surre, que ele dê uma surra no Raul e no seu irmão, no Plínio. E aí esse pai, ele entra no quarto dos garotos, tranca a porta e com a cinta na mão, ele começa a bater nos móveis. Então, ao invés de surrar os garotos, ele começa a bater nos móveis e diz para os garotos começarem a gritar, como se estivessem apanhando. Então, veja, esse pai ele poderia ter chegado para a mãe quando ela solicitou que ele batesse nos filhos e falado assim: não, olha, eu não concordo com isso, não acho que essa é a forma de educar, não vou fazer isso. Ou ele poderia falar: olha, não me sinto bem fazendo isso, se você quiser, faça você, mas eu não vou fazer. Mas pelo contrário, o que que ele fez? Ele trancou a porta, simulou ali que estava surrando os filhos e passou uma mensagem para esses filhos, né? Claro que a gente não pode dizer com absoluta certeza como é que o psiquismo do Raul Seixas absorveu isso, mas certamente alguma coisa aconteceu, alguma mensagem foi passada. E aí a gente pode imaginar aqui que a mensagem que foi passada é que o pai, que seria esse representante da lei, não, naquele momento, não representou a lei como se espera numa sociedade, Salvador, no caso, aí já na década de 1950, um Brasil ainda muito tradicional, né? Ele fez diferente, né? Então, talvez ele tenha passado um recado de que talvez ele, esse pai, talvez não fosse aí é, o representante daquela lei. E a gente precisa lembrar também, né, que que se esperava naquele momento, a sociedade era muito tradicional, talvez fosse exagerado mesmo, né, o que se esperava do pai. Bem, é, outra coisa que eu quero chamar a atenção é que existem muitas músicas que Raul Seixas ele se coloca numa relação de oposição ao pai, né? Isso tanto ao pai diretamente, quanto também ao exército, quanto à lei em suas diversas representações, né? Que a gente vai entender aí numa perspectiva freudiana como pai, né? Se colocando como contra o Estado, contra o pai. Se colocando contra a lei, contra o pai. Bem,
Uma das músicas que eu acho que a gente pode citar é a música Sapato 36. Ele fala assim: meu pai. Claro que essa música foi feita com o Paulo Coelho, né, que era parceiro de Raul Seixas na época, mas a gente não pode invalidar o que sai da boca do Raul Seixas, porque ele cantou a música, né, como um discurso dele, né? Então, nesse sentido, a gente toma como discurso dele também, embora a música tenha sido feita em dupla. Ele fala assim: o meu pai me dá 37, 36, desculpem, mas na verdade eu calço 37, não serve, né? E aí ele chega no momento da música e fala: ó, paga para ver que eu aposto, né? Desafiando mesmo o pai, né? Na música. Bem, é, um outro aspecto que eu acho interessante salientar é uma carta em que Raul Seixas escreve para o pai, em que ele se intitula Leão. Eu vou pedir para você passar e depois a gente volta, pode ser? Bem, eu trouxe ali o trecho, ali em cima a música Sapato 36, embaixo o trecho de uma carta que ele diz: olha, você me conhece mais que todos, falando isso para o pai. Atrás dessa fúria rebelde de um leão que rosna, existe um coração